Bom, gente, nosso papo agora é sobre mistura de soluções, que quando a gente chega nesse momento, isso é uma das coisas mais importantes que nós temos, porque nós estudamos as unidades de concentração, as classificações, a diluição das soluções, agora vamos misturar as soluções. O que é que a gente vai primeiro pensar? Eu tenho 3 tipos de mistura. Nessa aula de hoje, a gente vai ver os 2 primeiros. Mistura de soluções, de solutos iguais, quando a substância que está dissolvida é a mesma, e mistura de soluções, de solutos diferentes, sem reação. Solutos diferentes, sem reação química. E a próxima aula vai ser mistura de soluções, de solutos com reação, que vai ser a titulação, né? Então vamos começar vendo a seguinte coisa. Olhem para cá e comecem mentalizando o seguinte. Aqui eu tenho sal, aqui eu tenho 2 litros, aqui eu tenho 3 litros. O sal é o mesmo, é NaCl, NaCl. O que muda, vocês estão vendo que é a concentração. Gente, sempre, toda aula, eu estou enchendo o saco, mas isso é importante. A gente não pode confundir quantidade com concentração. Se eu disser para vocês que eu tenho 10 gramas de sal e eu coloco 5 gramas, eu passo a ter 15. Quer dizer, quantidades eu posso somar. Eu tinha 10 gramas, botei 5, agora eu tenho 15. Agora, se eu dissesse assim, eu tenho 10 gramas por litro e 5 gramas por litro, eu não posso dizer que dá 15. Porque quando eu digo que eu tenho 10 gramas por litro, eu não sei quantos litros tem. Então, concentrações não são aditivas. Eu posso somar quantidades, mas concentração não rola. Então, sempre pensar, quantidade eu posso somar. Michel, eu estou meio confuso. Vamos tirar essa confusão. Quantos litros eu tenho aqui, ó? 2. Quantos litros eu tenho aqui, ó? 3. Litro, 3 litros, 2 litros é quantidade. Então, se eu misturar, eu já posso garantir para vocês que aqui no recipiente final, ó, no final, o meu volume final vai ser igual a 5 litros. Não tem a menor dúvida. Se aqui eu tenho 2 e ali são 3, quando eu misturar eu tenho 5. Bacana. Agora, vamos para as quantidades de mols. Gente, o que é esse 2 mol por litro? Significa que eu tenho 2 mol a cada 1 litro. Não é bem verdade? Mas eu tenho quantos litros? 2 litros. Então, qual é o número de mols que eu tenho aqui nessa solução 1? O número de mols da solução 1 vai ser igual a 2 vezes 2, 4 mols. Pronto, estamos feito. Solução 1. E na 2? Vamos botar aqui que isso aqui é a nossa solução 2. Beleza. 4 mol por litro quer dizer que eu tenho 4 mol a cada 1 litro. Mas vocês estão vendo que eu não tenho só 1 litro, eu tenho 3. Se eu tenho 3 litros, o número de mols que eu vou ter aqui na 2 vai ser igual a... Se nós calcularmos o número de mols da 2, 3 vezes 4 daria 12. Poxa, se vocês tiverem essa paciência, se aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 4, quando eu misturar, eu tenho 16. Então eu posso dizer que o número de mols que eu tenho no final são 16 mols. Se eu dividir 16 por 5, isso aqui vai dar exatamente 3,2 mol por litro. Pronto. Tá aqui o esquema. Agora vem uma coisa que eu sempre preciso que vocês pensem também. É um raciocínio legal, mas esses raciocínios de cabeça ajudam a gente na velocidade. Ó, eu estou misturando uma solução que tem concentração 2 mol por litro com uma que tem concentração de 4. Se eu ficasse só com essa, quanto é que seria a concentração? 2. Se eu ficasse só com essa, quanto é que seria a concentração? 4. E se eu misturar, nem vai ser 2, nem 4. Vai ficar entre 2 e 4. Quanto mais eu colocar dessa, mais perto de 4. Quanto mais eu colocar dessa, mais perto do 2. Então, quando eu misturo 2 soluções, a concentração vai ser uma média. Mas não é uma média aritmética, não é bem no meio, é ponderada. Depende de quem eu estou colocando mais. Se esse aqui eu coloquei mais, ó, eu pus 3 litros. Aqui eu só pus 2. Isso quer dizer o quê? Que a concentração ela vai ser mais perto do 4 do que do 2. Vejam que 3,2 é mais perto de 4 do que de 2. Então não é difícil. Se os solutos forem iguais, a única coisa que você vai ter que fazer é ver quanto é que tem de um, quanto é que tem do outro e soma. Ver o volume de um, o volume do outro e soma. Tá feito. Qual é a outra maneira disso ser colocado na prova? A outra maneira é isso aqui, ó. Vocês imaginem, exemplo de número 2,
tá certo? Que nós façamos o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, eu digo para vocês que essa minha solução é a solução 1, eu digo para vocês que essa minha solução aqui é a solução 2, aí a gente põe o mesmo soluto, ó, aqui eu tenho NaOH, aqui eu também tenho NaOH, aqui eu vou dizer para vocês que meu volume, ele é 2 litros e que a concentração desse cidadão aqui vai ser 1 mol por litro. Aqui, eu não sei qual é o volume, eu vou dizer que eu não sei aqui qual é o volume que eu tenho. Eu sei que a concentração desse cidadão aqui, sei lá, vamos colocar aqui, ó, 4 mol por litro. Aí o cara pergunta, qual é o volume que eu preciso da 2 para que no final eu tenha uma concentração aqui, ó, para que a minha concentração de sal aqui no final, ela seja igual, vamos pegar, escolher um valor, ela seja 3 mol por litro. Olha como vocês desenrolam isso aqui. Olha que sistema legal. Aqui é 1 mol por litro, aqui é 4. Ele quer saber quanto é que eu preciso usar dessa daqui para que no final eu tenha 3 mols por litro. Vocês já sabem que 3 é mais perto do 4 do que do 1. Se o 3 está mais perto do 4, eu vou usar mais dessa do que dessa daqui. Dessa daqui, vocês estão vendo que eu estou usando 2 litros. Eu tenho certeza que esse volume é maior do que 2 litros. Então, se na alternativa tivesse 1 litro, meio litro, 2 litros, você cortava tudo. 3 é mais perto do 4. Você vai dizer, ah, Michel, entendi. Mas como é que eu vou desenrolar isso? Você vai fazer o seguinte, quantos mols do NaOH tem aqui? 1 mol por litro, quer dizer que eu tenho 1 mol a cada 1 litro. Se são 2 litros, o número de mols que eu tenho é N, onde esse N dá exatamente 2 mols, beleza. Aqui, gente, eu tenho 4 mol a cada 1 litro, beleza. Mas o meu volume é V, então o número de mols que eu tenho é N. Quanto é que seria o N? 4 vezes V. Então eu sei quantos mols tem aqui, aqui eu tenho 2 mols. E eu sei quantos mols tem aqui, aqui eu tenho 4V. Cara, qual é o volume que eu tenho no final, só para a gente se garantir? Se aqui eu tenho 2 litros e o volume aqui é V, o volume final é 2 mais V. Quanto é o número de mols que eu tenho aqui no final, que eu acabei de calcular? Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4V, o número de mols no final é 2 mais 4V. Você vai dizer, beleza, consegui, entendi até aí. E daí, como é que eu me desenrolo? Gente, quanto é a concentração no final? A concentração do NaOH no final, ele disse que era 3 mol por litro. 3 mol por litro, que é a concentração que eu tenho no final, vai ser igual ao número de mols que eu tenho no final, que é 2 mais 4V, dividido pelo volume que eu tenho no final, que é 2 mais V. Você tem paciência, ó, multiplica aqui, ficaria 3 vezes 2, 6. 3 vezes V, 3V, vai ser igual a multiplica aqui, 2 mais 4V. Gente, se eu jogar o 3V para cá e o 2 para cá, se o 2 vier para cá, ele vem negativo. Fica 6 menos 2 é igual a 4V menos 3V. 6 menos 2, 4. 4V menos 3V dá V. Quer dizer que o volume vai ser igual a 4 litros. Conclusão. Quanto é que eu vou precisar usar dessa criança aqui? 4 litros. Então, qualquer saída, dá para desenrolar tranquilo. Vamos continuar a nossa aula, tá? Vamos ali para a ponta, porque se vocês observarem, o segundo exemplo que eu coloquei são solutos diferentes. Agora a gente vai trabalhar com diferente, mas sem reação, beleza? Bom, gente, então continuando aí, como eu tinha dito para vocês, mistura de soluções, de solutos diferentes, mas que não reagem. Olha que situação bacana. Exemplo 1. Eu vou pegar aqui sal, NaCl. Eu vou dizer para vocês que eu tenho 2 litros e eu vou dizer que a concentração é 3 mol por litro. Bom, então primeira criatura eu já escolhi, é o sal. Eu vou colocar aqui do lado outra solução. Eu vou dizer para vocês que eu tenho, sei lá, 3 litros, tá ótimo.
E a substância que eu tenho aqui é o Na2SO4, sulfato de sódio. E a concentração desse nosso amigo vai ser 2 mol por litro. Beleza pura. Aí o cara diz, misture. Aí você vai dizer, beleza, misture. O que é que ele pode perguntar? Aí ele vai perguntar a concentração de cada íon ao final da mistura. Ouviram a pergunta? Concentração de cada íon ao final da mistura. Então ele vai perguntar isso aqui, ó. Quanto é a concentração do Na+ ao final? Quanto é a concentração do SO4 2- ao final? E quanto é a concentração do Cl- ao final? Aí você vai, pô, me chama, essa daí é difícil. Eu digo, é nada. Lembre o que vocês estão fazendo, vocês estão aprendendo. Então, se a gente está aprendendo, a gente vai olhar para cá e vai pensar o seguinte, ele não quer íon? Se ele quer íon, a primeira coisa que eu vou fazer é separar os íons. Então, vamos lá. NaCl. O NaCl dentro da água, ele produz Na+, ele produz Cl-. Quanto é que eu tenho de NaCl? 3 mol por litro. Se eu tenho 3 mol por litro, lembra daquela aula lá de molaridade? Se você esqueceu, você pode até voltar lá. É rapidinho, molaridade de íons. Ó, se aqui eu tenho um NaCl, tem um Na+ e um Cl-. Se eu tenho 3 mol por litro de NaCl, eu vou ter 3 mol por litro de Na+, e eu vou ter 3 mol por litro de Cl-. Vejam que a proporção é 1 para 1, 1 para 1, 3. Aqui vai ter 3 e aqui vai ter 3. Beleza? Então, quanto é que eu tenho de Na+? Vamos pegar aqui o Na+. Poxa, vocês estão vendo que se eu tenho 3 mol em 1 litro, e aqui eu tenho 2 litros, o número de mols de Na+ que eu tenho aqui vai ser igual a número de mols do Na+, 6 mols. Cl-. Essa criatura, poxa, 3 mol por litro também. Se eu tenho 3 mols em 1 litro, como aqui eu tenho 2 litros, o número de mols de Cl- é N. Onde o número de mols de Cl- daria exatamente, ó, 2 vezes 3, 6 mols também. Então vocês percebem que eu tenho 6 mols do Na+, e eu tenho 6 mols do Cl-. Isso é a quantidade que eu tenho no primeiro recipiente. O que acontece com muita gente aqui não tem paciência e morre na praia. Vocês vejam como é simples. Eu calculei quanto é que eu tenho do Na+ e do Cl-. Vou ter que fazer a mesma coisa aqui no Na2SO4. Então a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Mesma coisa. Vou separar aqui para a gente não se atrapalhar. Do lado de cá, o Na2SO4. Agora, gente, são 2 sódios, né? Se são 2 sódios, a gente sabe que o sódio é mais 1. Se o sódio é mais 1, ficaria 2 vezes mais 1 dá mais 2. Então o SO4 ele é menos 2. Bacana. Vamos separar a criança. Se eu tenho 2 sódios, vai ficar 2 Na+, lembre, separa o primeiro do resto. 2 Na+, mais SO4, 2 menos. Ótimo. Qual é a concentração do Na2SO4? Ó? É 2 mol por litro. Então esse cara, eu tenho 2 mol por litro. Se eu tiver 1, aqui dá 2, é o dobro. Se eu tenho 2, poxa, eu vou ter o dobro. E o dobro vai ser 4 mol por litro. E do sulfato, se eu tiver 1, aqui eu tenho 1. Se eu tenho 2, aqui eu vou ter exatamente 2 mol por litro. Então aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Vamos calcular a quantidade. Primeiro para o Na+, ó. O que é que está escrito? Que eu tenho 4 mol a cada 1 litro. Mas, poxa, eu estou usando 3 litros. Se eu estou usando 3 litros, o número de mols vai ser N do Na+, né? Porque já tem Na+ aqui. Número de mols do Na+, 3 vezes 4, 12 mols. Tranquilidade? Quanto é que eu vou ter do sulfato, do SO4? Poxa, do sulfato, ó, SO4 2-, o que é que está escrito? Que eu tenho 2 mol a cada 1 litro. Mas aqui eu estou usando 3 litros. Se eu estou usando 3 litros, o número de mols do sulfato vai ser N. Onde? O número de mols do sulfato vai ser igual a 3 vezes 2, 6 mols. Beleza pura. A gente encontrou a quantidade de todas as substâncias, ó. Quanto é que tem do Na+ aqui, quanto é que tem do SO4 aqui. De boa.
Agora o que é que a gente vai fazer? Ele não disse que vai misturar? Aí o que é que você pensa? Pô, entendi tudo. Se aqui eu tenho 2 litros e aqui eu tenho 3 litros, quando eu misturar, aqui eu vou ter 5 litros. Então qual vai ser a concentração do Na+? Quanto é que eu tenho do Na+ em 5 litros? Vocês veem que do Na+ aqui eu tenho 6 e no recipiente 2 eu tenho 12. Se aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 12, 6 mais 12, aqui eu vou ter 18 mols. 18 dividido por 5, se você fizer essa conta com paciência, 3,6 mol por litro. Encontrei o Na+. Quanto é que eu vou ter do SO4? Aí tu olha, o primeiro recipiente, ele não tem SO4. O segundo, tá aqui, ó, o SO4 dá 6. Tem sulfato aqui, mas não tem aqui, então tenho 6 mols. 6 mols em, eu não misturei aquele com esse, 2 e 3. 6 mols em 5 litros, o que vai me dar 1,2 mol por litro. E, gente, quanto é que eu vou ter do Cl-? Aqui, ó, não tem Cl-. Então, você olha, qual é o único canto que eu tenho Cl-? Aqui. Quanto é que eu tenho do Cl-? Está escrito, ó, 6 mols. Eu vou ter 6 mols e como eu misturei num volume de 5 litros, o que vai me dar o quê? 1,2 mol por litro. Então, o resumo disso é que não é uma coisa complicada. É chato, não vou dizer, que legal, que divertido, mas não é complicado. Se você pegar isso aqui, aplicar nos exercícios, fizer 2 ou 3 questões sobre isso daqui, a chance de você errar na hora da prova é 0. Porque é só você ter paciência, pega o sal, separa, encontra a concentração, depois vê a quantidade. Como eu estou somando, lembre que eu só posso somar quantidades, eu não posso somar concentrações. Encontrou as quantidades, seja em mol, seja em grama, seja na unidade que for, você converte uma na outra e você está feito. Então, essa aula ela termina aqui, que é a parte de mistura de soluções de solutos iguais e solutos diferentes sem reação. Próxima aula, uma das mais importantes de todas, mistura de solutos, de soluções, né, com solutos que reagem com reação, que é a titulação. Beijo aí para todo mundo.